Olá, eu sou Alexandre Everton. Eu sou a professora Silvia Barreto. E esse é o podcast 2 em 24. Aqui você aprende semanalmente como organizar eventos e ser referência no seu segmento, mesmo que você esteja apenas começando. Acho que eu vou parar de falar bem-vindo pra você, porque toda vez eu falo bem-vinda, professora Silvia. Olá, Ale, a gente muda Bem-vinda à sua hoje. própria casa. Tudo bom, Ale? Tudo ótimo, e você, Pro? Tá bem, vamos em frente, sempre. O tema do episódio de hoje é muito interessante. É algo que também sempre é dúvida recorrente. Aliás, o podcast só entrega conteúdo que as pessoas realmente querem. A gente tá aqui pra isso. E o tema é: preciso estudar para trabalhar em eventos? Quantas vezes a gente já escutou essa pergunta, né? Olha, Ale, para todos que me conhecem, sabem da minha trajetória profissional. Eu sou uma profissional com quase 30 anos já de experiência. E na área acadêmica já há 20 anos, tá? Já ajudei a formar milhares de profissionais nessa área de hospitalidade, de eventos, de turismo. Então, assim, eu não tenho dúvidas nenhuma da importância que um estudo, né, que uma formação, melhor dizendo, traz para a vida das pessoas. Quando você fala, dá até vontade de voltar a estudar novamente. Não sabia? é, Ale? Você é muito bem-vindo. Pode ser meu aluno de novo. Então você se considera essencialmente uma professora. Ah, sim. Ensinar é minha paixão. É a minha missão de vida. Juro, eu me coloco dessa forma. Sabe por quê? A educação é uma plataforma que efetivamente muda a vida das pessoas. Ela muda uma sociedade, ela muda uma nação. Grande parte dos problemas estruturais que a gente tem no Brasil, sem politizar esse podcast, mas aproveitando o ensejo, é por uma baixíssima educação que a gente tem em vários setores da nossa economia. Infelizmente, na área de eventos não é diferente, tá? E quando a gente fala de uma formação de educação, não só de uma formação técnica específica, mas uma formação básica, Lê. A gente tem um problema dos brasileiros, quando você vê aqueles rankings assim internacionais de Olimpíadas de Matemática, de redação, de línguas e tal. Gente, o Brasil figura assim uma das piores colocações. Nosso ensino é muito ruim, nosso ensino de base. As pessoas não sabem ler direito, as pessoas não sabem fazer cálculos, raciocínios matemáticos básicos. E isso impacta negativamente a formação de todos os profissionais, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar muito mais essa discussão dessa formação técnica na área de eventos, né? Não, sim. Antes das pessoas acharem que a gente está puxando sardinha para o nosso lado, que nós também somos uma escola de educação, ensinamos a organizar eventos, mesmo que você esteja apenas começando. Por que você acredita que estudar é tão importante? Ale, nós estamos na era do conhecimento, a gente vive na era do conhecimento. Se a gente olha lá para a Idade Medieval, um pouquinho de história, né? Quem tinha o poder eram os donos das terras, né? Os donos, os senhores feudais, me escapou o nome. Quem tinha terra tinha o poder. Depois, né, quando a gente teve a Revolução Industrial, quem dominava a produção tinha o poder. Os donos das fábricas tinham o poder. Hoje, a gente vive a era da informação. E nessa era da informação, quem tem conhecimento tem poder. A informação está aí disponível. Quem tem conhecimento é rei, né, Pro? É o rei, domina, né? Se antecipa, sai na frente, tem a solução dos problemas. Tem um grande player do mercado digital que ele fala muito assim: não existe concorrência. Ele foi até o Ícaro de Carvalho, não sei se você conhece. Claro. Ele até foi, muitas pessoas acabaram, nossa, como assim não existe concorrência? Ele fala, não existe concorrência porque o brasileiro não gosta de estudar. Tem problema em se profissionalizar, só que ele não entende que ele vai estar 10 passos à frente dos outros profissionais quando ele tem conhecimento técnico, quando ele tem conhecimento teórico, quando ele consegue pensar fora da caixa, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. A formação dos brasileiros, o brasileiro tem essa característica, né, Ali? Você fez faculdade, você sabe como é que é. O cara que estuda, né, que se dedica, que tá lá pra levar a sério, que fala assim, pô, cala a boca, eu tô estudando, eu quero prestar atenção na aula. Ele é o coxinha, ele é o mal visto, ele é o babaca, entendeu? Porque é o nerd. É o nerd. Ai, que saco. Tá bom, eu sei que tem algumas posturas inadequadas de alguns alunos, não é isso que eu tô falando, mas
para muita gente, para muitos estudantes universitários, eles estão muito mais lá para fazer uma social do que efetivamente para estudar. Gente, nada contra ir para as festas, frequentar o bar, não estou sendo moralista, pelo amor de Deus, não é nesse sentido. Estou falando do propósito, né? Da pessoa fazer um curso, fazer uma universidade com o propósito de estudar, de melhorar, né? De saber que com conhecimento você vai estar à frente de outras pessoas. Você me trouxe uma informação que eu desconhecia, que somente 5% dos brasileiros falam inglês fluentemente. Isso é louco, isso é louco. Isso é uma maluquice. Eu falei, imagina, Ale, você tá equivocado. Aí você me trouxe as provas, entendeu? Alexandre, um recepcionista, uma recepcionista bilíngue, tá? Que fale português e inglês fluentemente. Tem que ser fluentemente, não pode ser the book is on the table, tá? Ela tem que ter a fluência para saber se comunicar com todos os participantes de um evento. Ela consegue cobrar pela diária dela de recepção 50%, 100% a mais, pelo fato de dominar outro idioma. Exatamente. Se fala ainda um idioma um pouco mais difícil de se encontrar, como mandarim, como japonês, como alemão, cobra o dobro, facilmente, tá? Quem tem conhecimento tem poder, quem tem conhecimento tem alternativas. Você tem possibilidades de enfrentar o mercado, principalmente num momento de crise como nós estamos enfrentando, com mais recursos. Você acessa lá o seu Winchester, né? E fala, bom, o que eu posso fazer aqui de alternativa para sobreviver ao longo desse período? Exatamente. Porque você tem esse ferramental. Quando você não tem, você entra em pânico e desespero. E você sabe que desde pequena eu gosto muito do mote da revista Marie Claire, que ela fala que alguma coisa assim, tá? Eu não sei exatamente qual é o slogan, mas que a inteligência, a atitude da mulher inteligente é muito elegante. Eu sempre gostei muito disso, né? Então, quem tem inteligência, quem tem conhecimento, tem uma atitude diferente. Então, estudar é fundamental. O problema é que a estrutura que as escolas, que as universidades têm até hoje, não sei se você sabe, é a mesma de 200 anos atrás. Se eu te mostrar um desenho de uma sala de aula, tá? De 200 anos atrás, de 1800 e bolinha, ela não se alterou em quase nada de uma sala de aula da atualidade. Você tem a estrutura de uma mesa, de um professor lá na frente, de um monte de carteiras enfileiradas e dos estudantes somente recebendo aquilo que o professor acha que ele precisa ensinar. E tem uma vez eu vi uma tirinha muito engraçada, que tá, se não me engano, é a Magali mostrando que ela ensinou o Bidu a falar inglês. Aí todo mundo olhando pro Bidu e o Bidu não falando inglês. Ela falou, ó, eu ensinei, se ele aprendeu é outra história. Ou seja, do professor entrar numa sala de aula, ele fazer o papel dele, chega lá, entre aspas, despejando um monte de conteúdo e informação, ou seja, ele ensinou. Se as pessoas aprenderam, é uma outra história, tá? Então existe aí um gap nesse processo. Então a gente tem que efetivamente repensar a estrutura de ensino que nós adotamos, isso mundialmente, não estou falando só no Brasil, tá? O que eu estou dizendo é que talvez isso justifique em parte o desestímulo que muitos estudantes têm de aprender, de estudar. Eu vejo as minhas filhas, por exemplo, uma ainda está na escola, outra já está no ensino superior. O modelo de aula não se altera, não se respeita o perfil de cada aluno, o ritmo de cada aluno aprender. O professor só vai despejando e despejando o conteúdo. Não há ser humano que aguente aprender num contexto desse, entendeu? Então, o contexto do ensino está defasado, tá? As técnicas estão defasadas. Mas estudar continua sendo extremamente relevante e importante. Se você não tem informação, você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem um poder. Você não tem alternativas profissionais, você não consegue se destacar no mercado. E pegando o gancho do que você tinha falado, aqui no Brasil, gente, o nível de ensino de escolaridade é tão ruim, é tão fraco, é tão falho, é tão baixo, que mesmo quem tem pouco
se destaca. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Concordo plenamente, professora. Exatamente. E para o profissional de eventos? Não é qual diferente, você acha né, que é a relevância de uma boa educação? Como qualquer profissional, ele também precisa ter conhecimentos técnicos sobre a sua área de atuação. Ele precisa conhecer as ferramentas, ele precisa conhecer os processos, ele precisa conhecer sobre gestão, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos, porque eventos essencialmente envolvem todas essas habilidades, todos esses conhecimentos, tá? Aí tem aquela pessoa que vai falar assim, mas eu conheço fulano, né? O meu amigo ciclano, whatever, profissional, ele já tem essa empresa dele há 30 anos, mas ele nunca estudou eventos. Ele não estudou eventos porque nem tinha curso de eventos, tá? As primeiras faculdades de eventos começaram há 15, 20 anos atrás aqui no Brasil, tá? Os primeiros cursos técnicos nessa área são desse período. Então, os profissionais, os pioneiros na área de eventos, né, que começaram os primeiros eventos aqui no Brasil na década de 50, de 60, lá do século passado, foram os desbravadores, né, as pessoas que meteram as caras e começaram a fazer. O Caio de Alcântara Machado, quando ele trouxe a FENIT em 56, se eu não me engano, que é a Feira Nacional da Indústria Têxtil, foi a primeira feira efetivamente do Brasil que aconteceu aqui em São Paulo. Ele foi conhecer um modelo de feira em Nova York, né? Entendeu como é que funcionava essa estrutura para trazer para o Brasil. Então, são os realmente desbravadores, as pessoas que tiveram uma iniciativa, que copiaram modelos de eventos do exterior e trouxeram para o Brasil. Portanto, a gente está falando de um mercado que começou a se profissionalizar a partir da década de 80 aqui no Brasil. É muito recente. Tá? Então, a gente não pode tomar como parâmetro aqueles primeiros profissionais, porque efetivamente não tinham cursos, tá? Agora, hoje você tem cursos, você tem livros, você tem conhecimento à disposição desses profissionais. Se você estuda, você se profissionaliza mais rapidamente, você entendeu? Porque senão você vai ficar batendo a cabeça, você vai ficar tropeçando desnecessariamente. Encurta caminho, né? Encurta caminhos. Então, eu acho que esse é o principal argumento, o principal motivo de você estudar para poder atuar na área de eventos. Veja que só a formação técnica não é importante, tá? Isso eu quero discutir também com você. Mas ela é a base. Quando você vai construir uma casa, você começa pela fundação dessa casa. Você tem que colocar os alicerces. Você tem que colocar base e sustentação. Gente, eu não sou arquiteta nem engenheira. Eu sei porque... E o cara também não chega e fala assim, eu sou um engenheiro, eu aprendi ali com a galera e vou montar aqui um projeto pra você. De jeito nenhum. É uma tremenda responsabilidade. É que a diferença... Então, só voltando na analogia da casa. Você precisa estruturar a fundação para depois você construir a casa. O conhecimento técnico tá para a fundação da casa, tá? Assim como tá para a formação de um profissional. Você tem que ter esse alicerce, essa base, para você construir sua carreira em cima disso, tá? Mas você tá falando dos engenheiros, dos arquitetos, dos médicos. Essas áreas profissionais, elas têm órgãos reguladores que certificam que aquele profissional teve uma formação, teve um conhecimento básico, que ele está apto para atuar profissionalmente. Mesmo assim, a gente tem um monte de profissional picareta, charlatão, ruim, despreparado, mas existem órgãos fiscalizadores e reguladores. Na área de eventos não existe esse órgão, pelo menos até hoje, tá? Então, infelizmente, Ale, tem um monte de paraquedista que chega nessa área. Porque eu gosto de eventos, eu participei já de um monte de eventos, agora eu vou começar a organizar eventos. Nada contra, e pode ser que seja um tremendo, ótimo de um profissional, né? Mas, às vezes, a gente tem um monte de gente incapacitada. Não, sim, eu fiz essa analogia, mas pensando de uma maneira assim como um engenheiro que constrói uma casa que pode cair, ele bota em risco a vida das pessoas, o médico também, que não sabe o que está fazendo, bota em risco a vida do paciente, sim. Um organizador de eventos que enfia 1000 pessoas dentro de uma casa, 500 pessoas dentro de uma casa, e não conhece sobre segurança de eventos, não sabe sobre estrutura, não sabe sobre legalização. O cara tá colocando em risco a vida daquelas 1000 pessoas que tá ali. Sim. E a carreira dele pro resto da cadeia.
tem risco de ser preso, dependendo da situação. A carreira dele é o menos importante, desculpa, sim, é a sim, vida sim, das sim, pessoas sem que estão ali. dúvidas, sem E mais, dúvida. né, Ale, se ele está fazendo um evento para um cliente, é o nome da empresa do cliente, as expectativas, o projeto que aquele cliente tem que entregar. Exatamente. É a marca do cliente que pode ser colocada em jogo, em risco. Eu não quero ficar citando exemplos aqui, mas isso já aconteceu, tá? De você Muitas vezes. fazer um evento que vai denegrir a imagem do cliente. E você recuperar essa imagem é muito difícil, é muito complicado. Então, é uma total irresponsabilidade. Tá? Então, precisa estudar sim. Agora, não entenda que estudar seja uma coisa chata, seja uma coisa arcaica, seja uma coisa ultrapassada. Estudar é para sempre, é para vida, é você se interessar em ter conhecimento e saber algo de novo para você sempre continuar crescendo, entendeu? Não, isso também entra a importância das assessorias de casamento, por exemplo, dos eventos sociais. Né? O quanto é importante, assim, tem gente que acha que fazer um casamento, vou convidar 150 pessoas. Todo mundo sabe fazer, né, Ale? Todo mundo sabe fazer festa. O risco? Alexandre, eu canso de escutar essa frase assim, pra que estudar evento? Todo mundo sabe fazer festa. Gente, eu já não tenho nem mais paciência pra responder. Primeiro que evento não é só festa. E mesmo que seja festa, é uma tremenda responsabilidade, é um tremendo risco. Então, para com essa visão distorcida. Quer outra? O cara não sabe o que fazer da vida, não sabe o que estudar, não gosta de estudar, vai fazer evento. Eu quero morrer com isso. Como se fosse uma subcategoria, como se fosse coisa de vagabundo, entendeu? Desculpa essa expressão. Não pode ser encarado dessa forma. É uma área que exige tanta profissionalização quanto qualquer outra. Concordo plenamente. Esse foi um dos motivos que você resolveu criar o Backstage na web, né? Total. Então, conta pra gente um pouquinho como foi a criação e a produção do método 2 em 24 que você desenvolveu. Que também, aliás, é o nome desse podcast, que é podcast 2 em 24, inspirado e baseado no método que foi desenvolvido com tanto carinho, com tanta excelência aí por você. Legal. Então, realmente o Backstage surgiu da ideia, né, que nós tivemos de justamente levar um conteúdo de qualidade sobre eventos. A gente detectou essa carência no mercado para o maior número possível de pessoas. E como é que nós faremos isso? Como é que nós achamos a solução? É através do que a gente chama de infoproduto, de um curso 100% digital, que a pessoa pode acessar da onde ela estiver, no momento que ela estiver, diferentemente se ela tiver que participar de um curso presencial. Então, essa é a grande motivação do Backstage, profissionalizar o segmento de eventos. Não há mais espaço para amadorismo. Essa é a minha bandeira, tá? A gente tem que se profissionalizar sempre e garantir uma excelência na prestação de serviços de eventos. E qual foi a motivação, qual foi a inspiração do método 2 em 24? Eu já atuo na área acadêmica há mais de 20 anos e fui coordenadora de cursos de eventos, turismo e hotelaria de uma das mais renomadas instituições de ensino brasileira. E eu conheço a fundo os pormenores do currículo de eventos, de todas as diretrizes curriculares do MEC e de todos os currículos brasileiros. Eu tive a oportunidade de ser a líder da área de hospitalidade dessa universidade onde eu trabalhei e eu era responsável por analisar o currículo de todos os cursos da área de hospitalidade das universidades do Brasil inteiro. Para quem não entende um pouco sobre hospitalidade, pode só especificar um pouquinho mais para as pessoas? Claro. O que envolve dentro dessa escola de hospitalidade? Hospitalidade envolve basicamente os cursos de turismo, hotelaria, eventos e gastronomia, tá? Ótimo. São os 4 principais cursos dessa área. Enfim, ali, então conhecendo a fundo esse currículo, conhecendo muito o perfil também dos estudantes que buscavam um curso de eventos, daí surgiu a ideia do 2 em 24. Por quê? Porque no Brasil nós seguimos as diretrizes do MEC, o Ministério de Educação e Cultura. E o curso de eventos é um curso tecnólogo, é um curso com 2 anos de duração, é um curso universitário, porém tem essa chancela de tecnólogo. E tem que ter a oferta de uma série de disciplinas de formação que são fundamentais para qualquer universitário. Quem
infelizmente, para ser bem sincera, não são essenciais para a formação de organizador de eventos. Mas tem que ser ofertada dentro do currículo para garantir a entrega, o atingimento de todas essas Posso diretrizes dar um exemplo do MAC. de uma? Antropologia? Não vamos citar nomes, Alexandre. Não, tudo bem. Veja, pelo amor de Deus, Ale, eu amo estudar, eu defendo estudo, e não acho que a gente tem que pensar dessa forma, mas para pensar nos conhecimentos técnicos de um profissional de eventos, existem lá algumas disciplinas ou conteúdos de algumas disciplinas que não são tão relevantes assim. Principalmente para quem quer acelerar, para quem quer chegar mais rápido no destino. Mas é isso que eu ia falar também. Tem uma outra questão. Tinham muitos estudantes que já eram formados em outra faculdade ou que não queriam necessariamente perder 2 anos para ter um diploma, mas não tinham alternativas, tá? Então, a ideia do 2 em 24 é justamente isso, tá? É pegar os 2 anos, o conteúdo mais relevante dos 2 anos das disciplinas que formam um curso superior de eventos e concentrar em 24 horas de um conteúdo com uma super curadoria, muito bem selecionado, aquilo que forma a base, que forma a espinha dorsal, o que a gente chama em inglês do core, né? A alma de um conhecimento técnico do profissional organizador de eventos. Um curso, como eu disse, essas aulas 100% digitais, gravadas para o aluno assistir, reassistir quantas vezes ele quiser. Então, essa é a ideia do método 2 em 24. É entender quais as competências, as habilidades e atitudes necessárias para esse profissional ser bem sucedido. Então, o que esse profissional de eventos, organizador de eventos, precisa saber, precisa conhecer para ser competente e ser bem sucedido. Partimos daí, né? A gente sempre parte da formação do indivíduo. Aí, vamos construir esses conhecimentos, pegando lá todas as principais conhecimentos, as disciplinas e traduzindo isso para esse curso. Porque o que a gente tem que lembrar também, se você pega um semestre letivo, primeiro que semestre é um nome enganoso, equivocado, né? As aulas vão começar, por exemplo, em fevereiro, certo? E elas acabam em meados e iníciozinho do mês de junho. Então, já foram 4 meses. Aí você tem uma semana de apresentação do curso, uma semana de prova, outra semana de prova substitutiva, outra semana de não sei o que lá, né? Quando você espreme o semestre letivo, você conta quantas aulas você efetivamente teve daquela disciplina naquele semestre, né? E se você soma a quantidade de horas, começa a ser muito pouco, né? Tô falando de forma bem prática. Então, para as pessoas não se espantarem e falarem, nossa, mas será que faz sentido 2 anos e 24 horas de conteúdo? Faz. Porque a gente conseguiu realmente concentrar o que realmente é válido, mais importante para a formação dentro desse contexto. E de uma forma muito mais dinâmica. Enfim. Outra coisa, se você me permite, que eu lembrei agora. Tem uma outra exigência do MEC, que é o seguinte: um professor, para ser professor universitário, para dar aula na universidade, ele obrigatoriamente tem que ter uma formação condizente com aquela disciplina que ele está ministrando e ele tem que ter, no mínimo, uma pós-graduação, tá? Lato sensu, como a gente chama. Idealmente, ele tem que ter um mestrado, um doutorado. Então, o que eu quero dizer? É muito difícil você encontrar profissionais, professores universitários dessa área que tenham a formação universitária exigida pelo MEC e a experiência vivencial, profissional na área de eventos. Porque, Ale, desculpa, você ensinar para um aluno só o que o livro diz, sem você ter vivenciado aquilo, não garante uma boa formação. Então, infelizmente, nem sempre a gente tem professores adequados para todas as disciplinas. Então, você tem que dar ali um jeitinho para conseguir alguns professores que consigam ministrar as disciplinas, mas infelizmente nem todos têm a capacidade técnica para isso. Essa é a verdade. Não estou dizendo que isso acontece só na área de eventos, não. Mas na área de eventos isso acontece porque a gente é uma área, como eu disse, muito recente. Você não tem tantos profissionais aí com experiência formados que consigam agora formar novos profissionais. Diferentemente de uma área mais tradicional como medicina, como direito, que já são faculdades assim com centenárias, com muitos profissionais formados.
E quando a gente sai dos grandes centros urbanos, a dificuldade por achar profissionais nessa área é ainda muito maior. Por isso que você não encontra faculdades de eventos espalhadas em vários estados, em várias cidades. Você não tem professores capacitados para isso. Tá entendendo essa dificuldade? Entendi. Aí você acaba tendo essa falha na formação. Tá? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Uma dúvida muito comum é as pessoas acharem que o nosso curso e método, ele substitui uma faculdade de eventos. O que você acha sobre isso? Você acha que realmente substitui? Tá. Ou não? Olha só, é muito polêmica essa ideia, mas eu quero dizer o seguinte. Uma faculdade é uma faculdade, nada substitui uma faculdade. Quando nós pensamos numa faculdade, você pensa também no networking que você constrói, é uma formação mais longa, é um período de amadurecimento. Então, eu acho que existem uma série de vantagens para você fazer uma faculdade e de forma alguma eu estou desmerecendo um curso superior. Agora, quais são as vantagens? Eu já até levantei algumas. Nem todos os profissionais, Ale, estão em busca de um diploma universitário. Eles estão em busca de conhecimento. Então, às vezes, eles amargam 2 anos para ter aquele conhecimento, quando eles poderiam encurtar muito mais esse período da vida. Exatamente. Outra vantagem é essa questão da mobilidade física e geográfica. Eu acabei de dizer, você não encontra a faculdade de eventos facilmente em qualquer localidade no nosso país, que nosso país é um país continental. Então, tem algumas regiões que são, infelizmente, muito mal abastecidas com esses cursos. E mesmo na cidade, vamos falar aqui de São Paulo mesmo, o estudante que às vezes trabalha ou mora numa determinada região, para ele se deslocar presencialmente todos os dias para a faculdade, muitas vezes ele demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. É um sufoco, tá? Então, isso é muito difícil. Outra, vamos falar de investimento financeiro. Investimento da mensalidade, investimento no deslocamento, no transporte, na compra dos livros, na alimentação. Então, quando você soma o investimento que você tem que fazer para ter um diploma universitário, esse investimento é alto, tá? E aí, para muitos estudantes, acaba não compensando muito. E eu vou citar aqui um terceiro fator. Como nós sabemos, os eventos, eles são realizados, né, à noite, de finais de semana, período de férias. A gente realiza eventos em vários momentos, tal. Eu tinha muitos e muitos estudantes que paravam o curso, que evadiam o curso, porque estavam viajando para realizar eventos. Eu tinha uma aluna que ela fazia feiras agropecuárias, por exemplo. A cada 3 semanas ela estava numa cidade diferente montando essas feiras. Ela não conseguia dar conta de estar presencialmente na faculdade todos os dias. Então, essa é uma realidade de muitos estudantes. Muitos pararam de estudar por conta dessa exigência da presença física na faculdade. Então, todos esses fatores são muito que restringem muito a realização de um curso presencial, tá? Então, é por isso que eu entendo, que eu vejo que esse método, o nosso curso, é uma tremenda de uma solução para inúmeros profissionais, tá? Que queiram se profissionais ou que estão em início de carreira, ou estudantes que querem essa formação, não querem perder 2 anos, não querem investir tanto dinheiro, ou não têm realmente tempo para se deslocarem todos os dias. Então, eu acho que aí a gente tem uma série de benefícios, de vantagens nessa forma de entrega de conhecimento. Não é à toa ali também que essa modalidade do ensino à distância, do EAD, cresceu absurdamente no Brasil e no mundo nos últimos anos. Porque esse ensino, esse conhecimento está sendo ofertado de forma democrática para o maior número possível de pessoas. É aquilo que eu te falei, o meu sonho é que esse curso chegue em todas as cidades desse Brasil, porque eventos são realizados em todos os lugares. Existem eventos de todas as formas, tipologias e modalidades, e você precisa de profissionais que realizem. Então,
é conseguir usar as mídias digitais para fazer com que esse conhecimento chegue nas pessoas. Acho que essa é a grande vantagem. Que é o que você já tem feito, né? Que eu Sim. acho que mesmo assim, se abrir seu canal do YouTube hoje, o canal do Backstage no YouTube, tem conteúdo lá que se somar... Eu me espanto. Tem conteúdo lá que se somar, pelo menos já... Olha, eu desconheço qualquer outro, posso estar equivocada, tá, gente? Vocês me corrijam. Mas do que a gente sabe, né, Ale? Qualquer outro veículo que tem essa quantidade de conteúdo que a gente já produziu nesses tempos. E esse é só o perfume de tudo que a gente ainda vai que entregar. Vem pela frente. Né? Então tem muita coisa para compartilhar. E eu acho que essa é a grande beleza, como eu falo das mídias sociais, é permitir esse acesso, tá? É permitir essa integração, é permitir essa democratização do ensino. Concordo. Da educação. E mais, eu tinha dito, né? A informação tá aí disponível, tá? Tá em livros, tá em sites, tá em blogs. Agora, o difícil é você consolidar, organizar essa informação de forma a fazer sentido, né? Então, isso que a gente chama de curadoria do conteúdo. E o método a didática, tudo isso faz a diferença. Faz a diferença, Lê. E vou te falar outra coisa. Tem muita bobagem em livros, tá? Não é porque tá publicado no livro que aquela informação é verídica e faz sentido. Eu já descobri um monte de erro em livro de eventos, tá bom? Então, você tem que ter essa pedir pra capacidade. você citar alguns. Não, Ale, não vou fazer isso com os meus colegas, né? Eu falo para as pessoas o seguinte: eu tomei todo o cuidado de saber que tudo que eu tô colocando no nosso método de conteúdo foi checado, verificado, reconfirmado, apurado para ser um conteúdo válido, correto, que vai garantir uma informação adequada para quem estiver assistindo esse curso. Porque assim, então não é fácil você conseguir ter a capacidade de justamente selecionar essa informação e estruturar num curso. Não tô falando que eu sou uma super heroína, mas é que essa minha experiência profissional, essa bagagenzinha de 20 anos me permitiu fazer isso. Há 10, 15 anos atrás, talvez eu não tivesse essa competência que hoje eu tenho. Porque essa competência a gente vai construindo ao longo de um processo. Então, quando você adquire um curso, quando você decide estudar, você tem que ter o cuidado de saber quem são os profissionais que estão te formando, tá? E eu posso te falar, não são todos os estudantes que têm esse mesmo cuidado quando eles escolhem uma faculdade, para saber o quadro de professores com que eles vão ter aula, tá? Infelizmente, tem algumas faculdades aí que são sofríveis, para dizer o mínimo, tá? E realmente isso acaba prejudicando muito a formação do estudante. Vou tomar uma aguinha, se me permite. Sim. Ficou bem claro. Eu acho que assim, a minha próxima pergunta já está respondida. Qual seria essa? Importante reforçar. Qual que seria a vantagem do 2 em 24 em cima de uma faculdade? Então, resumindo, o tempo, a economia do tempo. Em vez de 2 anos, você vai ter um conteúdo extremamente robusto, completo, vai garantir uma formação em 24 horas de um conteúdo digital. Mais os bônus que passam de... Pois enfim. a gente vai destacá-los. Eu não estou dizendo que em um dia você vai conseguir assistir tudo e introspectar tudo. Não, nem façam isso, tá? Mas em 24 dias, 1 hora por dia... Perfeito, você consegue. E muito bem, tá? Então, essa questão da vantagem do tempo. A segunda, o todo investimento, a economia de dinheiro que você vai ter. Não cabe aqui falar exatamente do curso, mas assim, em média, Lê, chega a valer uma mensalidade, o nosso curso, uma mensalidade de uma faculdade, tá? Em vez de você pagar 24 mensalidades, você vai fazer o investimento de uma única parcela para ter todo esse conteúdo. Lembrando, né, toda aquela economia do deslocamento, da alimentação, dos livros, aquela coisa toda. A questão da mobilidade física e geográfica, tá? Porque a pessoa não vai precisar se deslocar e ter que estudar exatamente naquele dia, naquele horário, para poder ter aula. Então, ela domina, ela tem autonomia no ensino, ela tem a flexibilidade de estudar no horário, no tempo,
onde ela quiser. Hoje mesmo eu estava fazendo uma live e a gente teve uma menina que falou, eu tô aqui na esteira assistindo a sua live. Você pode estar na esteira, você pode estar na praia, você pode estar no metrô, estudando, assistindo curso. Isso é muito legal. E mais, eu vou falar outro, você vai confirmar, já que você foi aluno. Quantas vezes, ali você está lá numa sala de aula, o professor acabou de dar uma explicação, aí você falou, ok, entendi e tal. Aí alguém lá atrás, né, algum colega levanta a mão e fala, professor, você pode repetir porque eu não entendi nada do que você falou? Aí você vê o professor vê a reação de alguns alunos assim, do tipo, não acredito. Agora, o professor, ele tem que repetir, ele tem que auxiliar aquele estudante que não entendeu. Mas o que fazer com os outros 30, às vezes, da sala, os outros 50, que já tinham entendido e que vão ter que escutar aquela explicação novamente? Sabe o que às vezes, muitas vezes acontece? Dispersa. O cara fala, não, de novo, não tô afim, né? A vantagem de você ter um curso, você assiste quantas vezes você quiser, você volta e você tira todas as suas dúvidas, né? E mesmo em sala de aula presencial, sabe aquele dia que você não tá afim? Você só levou o corpinho pra sala de aula? Você deixou a alma em casa? Ou passou no bar antes pra tomar E você tá meio calibrado? Tudo que o professor falou, você não entendeu nada. Você só constou a sua presença ali. Não significa que você aprendeu. Ou o dia que você tinha trabalho, que você ficou doente, que você faltou, você perdeu aquele conteúdo. E você não tem como revisar aquele conteúdo. Então, gente, eu vou te falar uma coisa, Lê. Daqui a alguns anos, os nossos filhos e netos vão falar o seguinte, gente, mas que sistema mais arcaico esse sistema presencial de ensino. Como é que vocês conseguiam? Tá? Então, tá caindo por terra. Tá? Então, são inúmeras as vantagens de você ter um curso à distância, um curso digital. O nosso curso é um curso digital. Que aí você empodera o estudante. Tá? Claro que ele tem que ter disciplina, tem que ter dedicação, tem que ter foco. Mas o mesmo ele precisaria para um curso presencial. Tá? O mesmo. Se ele quiser realmente ter um bom proveito daquilo. Mas eu enumero muitas vantagens. E eu acho que tem muitos benefícios, efetivamente. Não, ficou muito claro. Estamos chegando ao fim desse podcast, de mais essa edição. E assim, eu sei que você sempre comenta sobre isso, sempre fala, sempre ressalta, mas eu acho que nunca é demais frisar com relação a essa importância da educação, essa importância de manter-se atualizado com relação às coisas do mercado de eventos, às situações, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Você acredita que é importante uma formação constante, uma renovação dos estudos? Sem dúvida. Periódica? Sem dúvida. Para qualquer profissional. Qualquer profissional. Ale, as tendências, as tecnologias, os gostos, a moda, as informações, elas mudam hoje com uma velocidade incrível, tá? Alguns especialistas dizem o seguinte, aquelas formações mais tradicionais, de 5 anos de formação universitária, muito do que o aluno aprendeu no primeiro ano de uma faculdade, quando ele está se formando, já mudou, né? Já se atualizou. É como se ele tivesse, quando ele acabasse uma faculdade, ele já tivesse que continuar estudando, porque muito do que ele começou aprendendo já caducou. Então, a renovação, ela é constante. A moda muda. Se a gente olha, se você pegar o álbum de casamento dos teus pais, dos teus avós, só pegando um exemplo de evento, a gente dá risada, porque mudou tudo, né? Então, assim, você precisa acompanhar essas tendências, você precisa acompanhar, quando a gente fala de moda, eu não estou falando só de vestimenta, não. Moda é comportamento, tá? O comportamento das pessoas muda, as tecnologias mudam. Então, precisa estar antenado o tempo todo, precisa continuar estudando e se adaptando o tempo todo. Então, isso vale para aquele profissional. Já fiz faculdade de eventos, já fiz faculdade de turismo, já estudei eventos. Pois bem, que ótimo, mas você tem que continuar estudando. Você tem que se atualizar. E mais, né, Ale? A nossa mente não é um computador como nós gostaríamos. Na verdade, assim, ela é. A gente não sabe usá-la corretamente. Mas não basta você estudar um conteúdo uma única vez e achar que você já sabe tudo, tá? Você tem que continuar estudando e adaptando e reforçando aquele conteúdo para realmente ser introspectado,
tá? Não basta você estudar uma única vez, assistir o nosso método 224 uma única vez. A gente tem até um aluno que nos procurou outro dia, né? Falou o seguinte, nossa, é muito conteúdo, eu já assisti, mas será que eu aprendi tudo isso? Aprender, você aprendeu. Mas você tem que ter a repetição. Todo o processo de aprendizagem exige a repetição, exige a introspecção daquele conteúdo com a repetição, com a prática. Então, sim, todo profissional precisa se manter atualizado constantemente. Por isso que eu acho também que o método 2 em 24 serve para aqueles profissionais que já estudaram, que atuam, que trabalham na área de eventos, mas precisam dessa reciclagem, precisam desse olhar refrescado, né, da situação para voltar a aprender ou para consolidar conteúdo, tá? Perfeito. Pensa em você, né? Quando você fez faculdade já, alguns anos atrás. Quanta coisa você já esqueceu, não é, Ale? Demais. E a gente tem se atualizado sempre, né? Sempre, principalmente para quem está ativo no mercado. Quando a gente está ativo no mercado, aí sim que a gente precisa de conhecimento. Sempre. Porque chega uma novidade e fala, peraí, isso aí eu não tô sabendo. Mas não era assim que fazia. Pra você não ficar com aquela cara de ué, né? Exatamente. Nossa, mas você não é organizador de eventos? Você não tá aí no mercado há 5 anos, há 10 anos? Aí você passa aquele carão, assim. Exatamente. Atualização também concordo. Chegamos ao fim do nosso podcast 2 em 24 de hoje. Ah, legal, Ale. Obrigada, viu? Eu que agradeço, professora, mais uma vez. E lembrando que aqui no podcast 2 em 24 você aprende a organizar eventos e ser referência no seu segmento, mesmo que você esteja apenas começando. Estamos disponíveis em todas as plataformas, sempre, né, Pro? Manda mensagem, manda sua dúvida, sua comunicação, porque a nossa ideia é justamente ter essa troca com vocês para justamente continuar contribuindo para a sua formação sempre. Exatamente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.